Rodrigo Alves tem uma história que impressiona por si só. 20 anos na Dell, projetos globais, liderança estratégica, mas foi por um motivo especial que ele chegou até esse episódio aqui. Ele é irmão do Roger, nosso especialista de remuneração no time comercial. E essa conexão virou ponte para uma conversa que mostra que crescer na carreira não depende só de plano, depende de confiança, entrega e coragem de assumir riscos, mesmo sem ter todas as respostas. Se você quiser ter oportunidade de virar um executivo numa empresa, as oportunidades são reais. Não que tem cargo, eles estão distribuindo isso torto e direito, mas a oportunidade que você tem de demonstrar, e você tem que estar sempre que tá atuando no próximo nível. Se você tem esse tipo de ambição, é o que eu tento fazer eu mesmo, né? Essa entrevista abre os bastidores do trabalho em tecnologia sob o olhar de quem começou técnico e hoje atua com executivos nos Estados Unidos, ajudando a transformar a relação com clientes por meio de dados e inteligência artificial. Rodrigo fala com franqueza sobre os tabus salariais, a importância das faixas e o papel do gestor nas conversas difíceis, aquelas que tocam autoestima, ambição e comparação. E mostra como a transparência está mudando o jogo e exigindo o preparo real de quem lidera. Você está lidando numa vida diária, todos nós, né? Algum problema que outras pessoas não sabem sobre isso, né? Não sabe, não vai saber, não precisa saber, mas a gente não pede, né, que todo mundo, né, seja especialista de tudo, mas que acredite no potencial, que respeite. Mas o ponto de virada tá em casa. Ele é pai de 2 filhos neurodivergentes e compartilha como a jornada com o Bernardo e Heitor ensinou mais sobre escuta, respeito e potencial, mais do que qualquer MBA por aí. Liderar para ele também é acolher. Não é só sobre carreira, é sobre lembrar que por trás de cada planilha tem uma história e que quem trabalha com pessoas precisa ter sensibilidade para ver. Se você curte saber o que acontece por trás das câmeras com histórias que não entram no episódio final, saiba que você pode viver tudo isso. Para conhecer a gente e saber como assistir uma gravação do Quinto Dia Útil, clica no link da descrição. Deixa seu like também nesse vídeo já, tá bom? Rodrigo Alves, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil Podcast. Muito obrigado. Uma honra ter você aqui, cara. E essa entrevista que, aliás, foi... Estamos aqui na presença do Roger. Na presença do Roger, Nossa, uma entidade. Eu não sei nunca se eu estive Por na favor, presença. Taveira, pega essa câmera agora e um patrimônio tombado em Datubando. Tombado. Mas coitado, ele não caiu não, tá? Tombado, é isso aí, não ó. Caiu, tá sentado aí. Já derrubou muita coisa ali, né? Derrubou muita coisa. Aquele galão que ele anda viajando de 2 litros, tá ali, ó. Roger, se você tá em negociação com a carreira, esse é o coração duro que você vai ter que amolecer se quiser algum desconto. Obrigado por ter feito essa ponte com o teu irmão. A gente já tá dando muita risada aqui. Rodrigo, para começar, uma pergunta importante, é um podcast de negócios. Cerveja em casa é com purified ou com spring water? Normalmente é purified water que eles... Por quê? Diz que dá menos alteração de gosto na cerveja, né? Eu já fiz algumas receitas em casa, usando, né, umas técnicas diferentes, né? Mas assim, eles falam que a água que realmente que você usa altera, né? Altera. Qualquer lugar, né? E pra mim, lá comprando, né, água que você, né, compra em supermercado para fazer cerveja em casa, a que dá menos alteração no gosto é essa cerveja essa água que é simplesmente, né, purificada, né? Nem todo mundo tem água de agudos, né? Então... Não dá pra replicar. Mas não é só cerveja não, porque estamos aqui com o próprio Jesus, que transforma água em vinho. Já fez vinho também. Isso aí já é mais... É jeito fácil e... cheating, né? Que a gente fala lá, que eles simplesmente te mandam, né, sei lá, um monte de extrato de suco concentrado de uva, você mistura, né, na água lá, joga um fermento e... Né, é que nem bolo de caixinha. Bolo de caixinha. Aí é... Entendi. Fácil demais, né? Então tá fácil ser Jesus hoje em dia. Mas se for água, tem que ser a purified, então... Que legal. Você sabe que esse bate-papo, né? A gente tem o esquenta, o antes, a gente bota a cerveja pra fora, você tava dizendo. Você tá em Massachusetts, como é o nome da cidade? Chama Grafton. 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 Nossa, não vou nem me arriscar. Town, mas eles dão uma abreviadinha, né? Tem o W. Daí a pronúncia que eles falam é Grafton. Só que você fala rápido, né? Grafton. Não, Grafton, beleza. Agora, Massachusetts... esse é o estado, mas não... Que nem você tava falando, né? Daquela empresa que é Ethel. Ethel. A Starrett, pode falar. É um negocinho. Ethel. Eu vou pra uma cidade agora em Ohio, que é Atenas, né? Deve ser Athens. E o A também é um negócio muito curioso, né? Tem um amigo que mora em Ackworth.
Aí eu falo, ele fala, cara, não tá, a tua pronúncia, fica tranquilo que você não vai chegar lá. Fica tranquilo que você não vai chegar lá. Porque esse A que você fala no Brasil, A, não é o A que a gente fala no inglês, que é um A que sai do fundo da garganta. A. Aí eu falo, pô, mano, é muito difícil. Ackworth, pratica, né? Athens, Tem que Ethel. lá. Realmente, até quando Coloca pertinho de você o microfone pra gente... aí. Até logo que eu me mudei para Massachusetts, até aí mesmo dentro do estado, lá tem certas coisas regionais, né? Até o jeito que eles falam certas palavras é diferente, né? Até o mesmo americano que vai para lá, tem uma cidade que se você lê, são 3 sílabas, as sílabas em português, né? Worcester, né? Então você fala, né? Eu vou para Worcester. Eles, não. É Worcester. Worcester. E né, eu não sabia, sendo brasileiro, você tá lendo o que tá escrito, até americano, né, falando de outros estados, chega lá e tem umas coisas assim, né, a mesma coisa, tem uma outra cidade que chama Leicester. Leicester. Não, é Leicester. Que é o time que também tem na Inglaterra, né? Tudo ali Leicester. E vai embora. Esse, curiosamente, tem um time na liga, na Premier League, que... Foi o Leicester que foi campeão, não foi? Que ganhou um título da Premier League, tipo, ninguém imaginava, os caras foram lá e... Mas Leicester. Pindamonhangaba também não é pra qualquer um, né? Então, vamos lá. Por aí vai, né? Cara, o que você gosta de fazer quando você não tá trabalhando além de cerveja, vinho, então... Cerveja, vinho é um hobby, com certeza, mas já faz alguns anos que eu não faço, né? Infelizmente, né? A gente investe muito tempo com a família, né? Eu tenho 2 filhos. O Bernardo tem 16 anos. Bernardo, 16 anos, já passou eu de altura. E de voz também, tem uma voz distinta, grave. Ela vai e volta ou já equalizou? Mas, mano, tá. Vai e volta, né? Ele tem autismo. Tem um autismo leve que a gente fala, né? Tem uma questão social ali que a gente sempre trabalha com ele, mas muito esperto. O Bernardo. O Bernardo. Ele, apesar de ser da área de tecnologia, tem coisas de tecnologia que hoje em dia ele, né? Eu peço ajuda pra ele, que sabe-se lá o jeito que eles aprendem hoje em dia é bem diferente, né? Ele faz programação, ele faz umas coisas muito loucas lá que faz tempo, né? E eu tenho o Heitor. O Heitor tem 10 anos, ele tem síndrome de Down. E tem, com isso, né, muitas atividades que a gente faz, né, com eles, né? Ainda mais morando em Massachusetts, né? Tem tanta questão de cultura, muita coisa pra fazer. Eles nasceram lá ou aqui? Os 2 nasceram lá. Lá. Você há quantos anos lá? Eu tô lá fez 20 anos. 20 anos. Permanentemente, já contando, né, o ano que eu fiquei lá, meio que indo e voltando, né, só fazendo o projeto, até surgir essa oportunidade de morar lá. Já deu 21 anos, né? Foi 2004 quando eu comecei. Então. E quando você foi por qual empresa? Continua na mesma? Dell? Sim. Eu trabalhava na época Kaizen, consultoria de serviços, era uma empresa aqui de Indaiatuba. Né? Eu lembro disso. Trabalhei lá azul, azul, vermelha. Ficava ali na avenida. Virou azul, Visconde. Passou por certas cores. Né? Na verdade, eu comecei lá quando a gente tinha Netcar, que era um provedor de acesso à internet que abriu em 95, 96. Foi um dos meus primeiros empregos. Que daí, né, foi vendida, daí eu, né, continuei fazendo parte da Kaizen. Eu sou da área técnica, né? Eu sempre fui muito técnico, implementando soluções para clientes, né? Então o meu background é bem diferente, eu acho que do perfil que normalmente vocês têm aqui, né? Mas é disso que a gente gosta, entendeu? Não, é mais gente que vem com a cabeça que não pensa pra nós. Diferente, né? Acho que cada um tem, todo mundo tem uma coisa, né, a se falar, e as experiências são boas, né? Mas eu trabalhava na Kaizen, fiquei lá entre Netcar e Kaizen 9 anos. Fazia muito projeto, né, aqui na região de São Paulo mesmo, aí no Brasil, aí na América Latina. Fiquei 1 ano na Venezuela também, onde eu, né, aprendi um pouco no espanhol. Aí o último projeto que eu tive foi nos Estados Unidos para ajudar uma empresa chamada EMC, que foi adquirida pela Dell já estou fazendo quase 10 anos já. Então tive a oportunidade de ir lá ajudar com o desenvolvimento de treinamento técnico. E nisso, né, o pessoal meio que gostou do que eu estava fazendo. Eu falei, e aí, né, quer vir? Né, a gente tá contratando. Aí, né, tava a ponto de casar, mudar de casa. Já que vamos mudar, né? Por que não mudar de país, mudar de tudo, né? Que foi um risco, porque minha esposa nunca tinha saído, nunca tinha viajado, né, fora do Brasil. Mas, vamos lá, né? Ficar uns 2, 3 anos, aí a gente volta, né? E nisso já deu 20. Que história é essa que você quase foi deportado na Venezuela, cara? Ih, já falaram isso pra você também, Já contaram coisas que você nem imagina. Tecnicamente
tecnicamente eu não fui Coisa de deportado, irmão, né? até né, pra ter ênfase na história, né? É que é bonito falar isso, é narrativa, é construção. Exatamente, né? Mas não, eu cheguei lá, né? Assim, a minha história é que nesse esquema, né, de eu ir pra Venezuela, foi um dos projetos, né? Tinha que ir lá pra ajudar a PDVSA, que é tipo uma Petrobras, né? Faz extração e venda de óleo. Precisava ir lá trabalhar, ficar um tempo. E a informação que a gente tinha, o que eu tinha na época, o que eu achava que eu tinha na época, que podia chegar lá e simplesmente falar, não, vim aqui trabalhar, não sei o quê. O momento que eu cheguei ali, né, fazer a imigração, né, o que você veio fazer aqui? Ah, eu vim aqui trabalhar. Ah, você veio aqui trabalhar? Não tem visto? Pode voltar. Não. Não teve nem conversa, né, eu tive que passar o dia Na salinha. no aeroporto, porque daí o avião já tinha voltado, né, pro Brasil. Você não entrou no país. Não deixaram nem pegar a mala, nada, né? Tive que ficar ali no terminal mesmo. Aí fez aquele filme, né? Não, terminal. Foi bem na época do terminal, na verdade. Eu até tava assistindo no terminal e falei, nossa, até esse esquema Parece que tão me de filmando. viver no aeroporto, né? Dormir naquelas cadeiras confortáveis. Mas foi isso, né? O voo já tinha voltado e era um voo que fazia conexão na Colômbia, né? Então, lembro no dia seguinte, né? Eu voltei pra Colômbia, mas aí tinha que esperar daí o voo que ia pro Brasil, que daí demorava mais um dia. Então, até eu voltar. Mas isso você tava com a empresa. A empresa, na questão do visto, nem se ligou nisso, assim. Não, a gente simplesmente não tinha a informação correta, né, pra ir. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, né, foi questão, 2, 3 dias, né, voltei pra cá, beleza. Foi do aeroporto, já fomos direto pra embaixada, né, da Venezuela, meio que falando, meu, preciso ir lá, preciso de um visto de trabalho. Eles, não, beleza, tá aqui. Coloquei o visto. Mas é que essa história pra um irmão é um prato cheio, né? Pô, não acredito, não deixaram você entrar na Venezuela, pô, não sei o que. Os caras Isso estão que convidando. Não, é o país, apesar de ter, né, toda a situação de segurança, né, e tudo que já aconteceu lá nos últimos, né, sei lá, 20, 25 anos. País super legal, né? A gente lá é muito 10 e Muito. tem tanta País natureza das lá. arepas. E fácil, assim, de ir e voltar, mas foi uma época bem legal. Você viajava muito, então, nessa época. Quer dizer, Sim. atendendo esses contratos, treinamentos, ficava mais fora do que em casa. Eu vivia mais fora de casa do que dentro. Que na época, eu não era casado, não era nada, não tinha obrigações assim, né? Não pagava a conta, então trabalhava, o dinheiro entrava, ajudava um pouco a família, mas entrava na conta e ficava ali, né? Uhum. E em termos de ter que viajar, cada projeto era um diferente do outro, né? Tinha projeto que eu ia, sei lá, ia pra Sorocaba, ia pra Piracicaba, tinha cliente lá, era questão de... Né, gastava mais tempo indo e voltando do que fazendo serviço, né? Fazendo atendimento, assim, questão de horas. Tinha projeto que pegava, ia pra São Paulo, ia pro interior. Tem um projeto que a gente pegou em Sertãozinho, que a gente ficou lá. Deu vários meses, então a gente ficava a semana, né? Pegava a galera segunda-feira bem cedinho, ia pra lá. Ficava a semana, voltava final de semana. Teve esse da Venezuela, que deu 9 meses lá, pelo menos a minha parte, né? O time lá ficou lá alguns anos. Eu quis voltar e daí surgiu esse outro projeto dos Estados Unidos, né? Então, sempre viajando pra cima e pra baixo. Estados Unidos, vamos falar disso. Sim. Hoje na Dell, qual é a tua cadeira? E nesse mundo de tecnologia, qual é a tua praia? Porque é um mundo gigante. A gente fala, eu trabalho com tecnologia. Legal, você programa... Não sou desenvolvedor. Tem muita coisa, né? Então, onde você está hoje exatamente nesse mundo? Eu trabalho... Hoje em dia eu trabalho na Dell Technologies ainda, né? Tô lá né, por via da MC. Entrei nessa parte de treinamento, tive vários cargos. Agora, mais recentemente, eu faço parte do time de liderança sênior de um grupo que se chama Customer Success, do time lá. Então, é uma posição global, né? O meu foco é realmente trabalhar com o time em projetos, em iniciativas mais estratégicas, né? De longo prazo, que ajudem a gente transformar, né? Pro atual e pro futuro, né? A gente foca bastante... transformar o time lá, ser menos reativo, né? Em vez de esperar o cliente chamar e ter alguma coisa, utilizando os dados que a gente já tem, utilizando o que a gente sabe sobre o cliente, inteligência artificial no meio, usando e data science para poder fazer esse tipo de análise, tentar ser muito mais proativo, né? Sabendo o que a gente sabe do cliente, o que eles estão tentando fazer com a tecnologia, como é que a gente usa eles, ajuda o cliente a usar a tecnologia de uma maneira melhor, né? Porque às vezes tem certas funcionalidades da solução que eles não estão usando, ou tem talvez alguns outros produtos, né? Que eles podem estar utilizando que eles não utilizam hoje. Então é uma conversa a se ter.
Não simplesmente, né, para vender um produto adicional, mas para agregar valor, né? E ainda mais que a gente está no cliente, né? Esses contratos são em anos, né? Então a gente acaba desenvolvendo esse relacionamento com o cliente bem profundo, né? Então trabalha bem essa parte e pensando no futuro, né? A parte estratégica. Quando eu penso em serviço Dell, então eu estou pensando em serviços e hardware. Tem computadores, tem servidores. Esse mundo todo, como é que se representa? Como é que ele se divide também? Eu tenho uma curiosidade agora, não sei se você pode dizer pra gente. Do ponto de vista de receita, de como os produtos, ou market share, talvez seja o caminho. Sim. Não, tem de tudo. O nosso grupo, ele engloba tudo o que a Dell vende, até, na verdade, produtos de terceiros, né? Então, se você olha, assim, a questão de hardware da Dell, tem o hardware que tradicionalmente vai pro data center, né? Só fala, tipo, cloud computing, né? O cloud, né? Vive nas nuvens. A nuvem é real, a nuvem tá rodando no em algum chão, lugar. Consumindo energia e aquecendo em algum lugar e fazendo barulho. Sim, e são vários data centers espalhados, porque tem questão de contingência, né, e business continuity e tudo isso. E também tem a parte do que a gente chama de client computing, que é questão de computadores, né, pessoais, né, da Dell. Então o time lá, os clientes que a gente suporta, pode ser tipo um banco que tem de tudo, né, tem de cliente até, né, os data centers. E o nosso time meio que ajuda com toda essa parte, né? Desse mundo das nuvens, né? Que é curioso falar desse jeito, mas, cara, esse já é o presente e a grande expansão. Eu tava vendo algumas cidades americanas que, pô, tem um mega data center, eu não me lembro se é no Texas, onde é que os caras reclamam do barulho, que tem um efeito, né, o barulho que causa, né, a própria questão de consumo de energia, a natureza, existe um impacto nisso. O arquivo que a gente joga nessa tela, ou o comando que a gente dá, por exemplo, para uma inteligência artificial dizendo, oi, tudo bem? O responder o tudo bem está consumindo energia, e o dizer obrigado também está consumindo, né? O meu filho tem 10 meses, ele tem 8.000 fotos já. 8.000 fotos. Imagina o tanto de dados que uma mãe não gera. Cada clique, né? Cada interação que você tem com a tecnologia gera, né, uma coisa computacional. E mesmo se você não escreve nada ou manda uma foto, simplesmente o fato de você estar usando, né? Porque tudo aquilo ali é rastreado, né? É até interessante que a gente fala muito de inteligência artificial nesses dias. Eu não lembro exatamente o número, mas recentemente até o Sam Altman, que é o líder do ChatGPT, do OpenAI, ele até meio que falou, né? Eu sou uma desses usuários, né, que usando o ChatGPT, que agradece, né? Simplesmente o fato de você pedir, né, uma coisa educadamente para o GPT gera milhões de dólares de custo simplesmente para responder e processar. Aí tem aqueles justiceiros, né, da coisa que você eu vou agradecer agora mesmo, vamos consumir, queimar a grana do cara. É bem isso. Cara, que curioso. Como é que o mundo vai? 8.000 fotos, você falou? 8.000 fotos. Cara, isso é brincadeira. Mas são muito boas as fotos, tá? Aquelas todas. E são todas indispensáveis. Vai chegar uma hora que não cabe mais. Estão pensando em botar servidor na Lua, né? Eu já vejo uns projetos assim para os caras, até por conta de refrigeração, né? Mas o impacto que as pessoas querem, bota o servidor lá, ninguém imagina que vai atrapalhar o nosso também satélite que cuida das marés. A gente vai ferrar com tudo. A minha sensação é essa. Você gosta da conspiração também ou você é um cara mais ali, pé no chão? Eu gosto um pouco de tudo. Eu acho que tudo, em termos de vista da viabilidade técnica, essas ideias que são, né, meio né, loucas, vai chegar um momento que a gente vai ver isso, né, na realidade. Mesmo, né, o Elon Musk, essas questões, né, do SpaceX e esses foguetes que são reutilizáveis e... Né, eu lembro a primeira vez que você vê um negócio aqui na televisão, um bagulho descendo, né, e pousando sozinho no meio do nada, quando isso não existia, né? Uma balsa. A ideia é completamente maluca, os caras fizeram acontecer. Né, vai ter data center na Lua? Eu acho que vai. Não vai ser amanhã, né, mas... Quero ver fazer manutenção. Sim. Hoje em dia, o que você vê muito no noticiário, até teve, não sei se foi mês passado, ano passado, uma empresa, a questão do consumo de energia, né, principalmente esses equipamentos que são grandes, né, fechando um contrato com cidades inteiras, fazendo uma contingência em uma usina nuclear ser reativada porque eu preciso de uma usina para suprir a necessidade de energia. Então... Cara, é muita coisa interessante nisso, né? Tem outra questão que é uma disputa também política nesse meio, porque
A gente sabe como é isso, os nossos produtos. Então a empresa chega e fala assim, onde é que os nossos dados estão guardados? Porque hoje em dia não é mais no HD que está aqui dentro, né? Assim, onde estão os servidores? A gente tem servidor aqui na região, tá? Então os dados estão no Brasil. Porque eu disse na prévia e quero comentar contigo, pra você me contar um pouquinho, a Europa ela depende muito dos servidores americanos, né? Então, tanto é que eles dizem, cara, se os americanos quiserem puxar o cabo de internet, acabou. E de fato, eu tenho tantos documentos, coisas dentro do Google Drive, por exemplo, que eu falo assim, caraca, meu, se os caras desligar o botão da energia, as fotos, toda a história, os documentos, já era, desapareceu. Ou se meu país entra em guerra com o outro e fala assim, quer saber, vocês vão pagar por isso agora? Desliga esse bagulho. Pum, desliga esse negócio. Cara, não tá no meu computador. Então, como é essa questão, como que o negócio, como que vocês lidam também? Eu sei que você tá numa parte muito técnica específica que eu preciso atender bem os meus clientes, eu preciso dar resposta para os problemas que eles têm. Sim. Mas agora eu queria aproveitar esse momento para a gente falar um pouquinho desse mundo que nos rodeia, porque, como a gente disse, parte de tudo que a gente está produzindo está indo para a mão de alguém. E do ponto de vista geopolítico, cara, esse alguém que detém essa informação tem muito poder, Sim. sabe? Não, com certeza. Não, e tem vários, tem vários aspectos, né? Tem vários ângulos, né, que a gente pode falar sobre isso. Por exemplo, questão de social media, né, Facebook, Instagram, esse tipo de coisa. Tudo que é postado, né, mesmo se você vai lá e depois apaga, né, postou, fez o upload, já era, né, tá em algum lugar. Você não sabe exatamente onde que tá, para onde foi, quem tem, né, o que está sendo feito com aquela informação. Inteligência artificial, né, se você lê principalmente essa geração de ChatGPT como exemplo, né, eles usam todas as informações que são feitas uploads para poder fazer o treinamento dos próprios modelos para ajudar até os outros usuários, para ajudar os outros usuários, né? O que tem a parte boa que você, como um outro usuário, você vai se beneficiar por causa disso, mas você meio que está ajudando a empresa a fazer dinheiro, né, nas suas custas, né? Social media, a gente usa, né, todos esses aplicativos porque é de graça, né? Mas não é de graça, né? Você é o produto, né? Eles estão colocando coisa na sua frente, você está clicando, você está, né, assistindo ali os anúncios. Os anúncios, e eles estão ganhando bastante dinheiro sobre isso, né? Errado? Não acho, mas você tem que ter ciente das coisas que você está fazendo e colocando ali, porque, né? Eu realmente não sou um bom usuário de social media. Se pegar o meu profile lá, tirando o LinkedIn, que eu posto algumas coisas profissionais, se abrir meu Facebook, tem foto, acho que de 10 anos atrás. Eu nunca coloquei muita coisa. Compartilho mais, né, separadamente com a família e tudo, né? Mas tem várias coisas, né, que a gente pode falar. Tem a questão, você falou, né, se alguém quiser, né, desplugar lá um cabo e derrubar algum servidor. Sei que faz muito tempo isso, né, mas eu lembro quando aconteceu, né, o 9/11, né, o 11 de setembro, em 2001 isso, né? Eu estava assistindo na TV, estava vendo noticiários na internet, lembro entrando no UOL, tinha algumas coisas lá acontecendo. Eu lembro que eu estava na Kaizen aqui, dava para ver que a internet estava estranha, assim, tinha alguma coisa acontecendo, estava lenta, né? Que mandaram desligar vários data centers, quebrar a conexão, porque quando estava acontecendo aquele evento, você não sabia o que estava, né? Caramba, então, eu não sabia disso. Eu lembro da gente tá sentindo alguma coisa, né? Por isso que até a gente vamos na televisão para ver o que tá acontecendo. Assim, não é engraçado, né? Deixa bem claro, mas o mais curioso é que a gente aqui no Brasil, na escola, mandava a gente para casa, né? Tipo, aconteceu um atentado lá, vão pra casa. Sério? Aconteceu isso? Mandaram pra casa. Minha escola continuou, vida que segue. Nossa, que lembro da cena até hoje. Descendo a 9 de julho, moro aqui em Salto, e eu olho pra TV, assim, aquelas TVs na loja 100, sabe? Aquele eu lembro de ver. Eu falei, caraca, mas eu lembro que a escola falou, não, gente, vai todo mundo embora, e tinha que buscar, porque aconteceu um atentado lá, porque ninguém sabia, né, o que era. Ninguém sabia, né? 2001, a gente não tinha, né, iPhone, né, não tinha tecnologia, mas não era tão, assim, na nossa cara como hoje, né? Eu tava lá, meu pai, né, tem uma marcenaria em Datuba, ele chegou, ele viu que a gente tava assistindo televisão, né, a gente grudado na televisão, eles olhando assim, que filme legal que é esse? Ele falou, não, pai, isso é real. É real, tá caindo o bagulho ali, né? Pesado, né? Pesado. Cara, quantas pessoas no mundo, Adel, tem? O teu time, as pessoas que você interage, estão só nos Estados Unidos ou é global? O nosso time tem 1.300 mais ou menos. Só isso, 1.300. Tá. É um time pequeno. 1.300. Mas Dell Mundo, quantos são? Tem mais de 100 mil. Mais de 100 mil.
Essas Isso na empresa direto, né? Se for contar, né? Eu nem sei se a gente até consegue quantificar isso, mas muitas das coisas que a gente faz é parceria, né? Com grandes empresas, né? Você botar todo mundo que a gente trabalha no meio são... Né, é um país inteiro. Né? É um sistema complexo e global para poder fazer tudo isso, né? Vocês têm uma estrutura de BPs que apoiam vocês na gestão desse time? Como que é agora? Eu quero ir adentrando no assunto RH para a gente entender um pouquinho da BP é Business Partner? Business Partner, nesse conceito? Sim. Tem os dois, normalmente, que a gente sempre está envolvido nos grupos de liderança. Tem o RH e tem, normalmente, o pessoal de finanças, né? São os dois. Aí tem, dependendo do time, tem sei lá se eu posso usar a palavra agregados, né? Mas, por exemplo, né, um dos times, na minha experiência com a parte de treinamento, né? Eu fazia, sei lá, treinamento técnico e fazia muita negociação com os nossos parceiros dentro da empresa, que era, por exemplo, de professional services, o pessoal que faz a parte de deployment, né, e faz a implementação da solução. Então, eu era o business partner deles no grupo de professional services, né? Então, ele tinha, né? Tinha o cara, né? A pessoa de RH, tinha a pessoa de finanças e tinha a gente de educação, porque a gente era um parceiro, né, colado lá com eles para fazer, para habilitar o grupo deles, né? O que teu irmão te conta de remuneração? Porque a nossa área não conta nada. Eu ia falar, quanto ele tá te munindo de informações. Esse tema, o quão conhecido é? Você já teve liderança direta de times grandes. Sim. Então, como foi lidar com esse tema dentro desse negócio? Porque a gente está falando de um público... Não é que é diferente do ponto de vista. Você vai trabalhar com blue collar, operação... É um público, é diferente. Sim. Ainda assim, é um público que aluga mão de obra e recebe dinheiro. Não é diferente do white collar. Sim. Então, como esse tipo de informação é propagado dentro do negócio? Eu perguntei se tem BP, porque geralmente o BP apoia muitos gestores nessa tomada de decisão. Sim. Um parceiro, né? Como é que é isso lá? Sim, é bem... eu acho que a palavra é essa mesmo, uma questão bem de parceria. Como o que eles chamam de individual contributor, né? Se você é um funcionário, se você não tem ninguém... Né, debaixo de você, você não lidera pessoas, você não faz a mínima ideia do que está acontecendo, né? Você não sabe, tirando, né, a questão de as opções que você tem de progresso na carreira, os níveis, né? Todas as empresas têm certos códigos, né? Você passa do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, você sabe mais ou menos, mas você não sabe quantos outros ganham, você não sabe qual que é a banda de remuneração no nível que você está e no próximo. Isso não é informação que você não tem. Isso não tem. Você não tem acesso. Tá. É até meio tabu, né? Até eles falam assim, não, você não conversa. Eu dos 20 anos que eu tive lá, o pessoal não fala sobre isso, né? Você meio que consegue puxar informações aqui e lá, mas em conversas muito informais, mas hoje em dia, entrando até nos job descriptions, que hoje em dia, por lei, eles têm que colocar a faixa de salarial na Europa e nos posição. Estados Unidos. Então agora tá começando até um pouco mais de tipo, opa, peraí, né? Eu tô meio nessa posição, você tá pagando tanto pra tal. Abriram uma vaga, só deixa eu me inscrever nessa vaga pra sentar na mesma cadeira que eu sento, porque eu queria ganhar aquilo que tá anunciado. E como líder, né, sabendo disso, aí ajudando o time e respondendo essas perguntas, né? Porque a galera vinha para mim e falava, não, numa conversa, né, em privado, perguntar, né? Eu tô ganhando X, eu vi que essa posição tá oferecendo, né, bem mais, por que eu não tô lá? Né? Aí, às vezes, se você tá na mesma... O que acontece, né? Você tem que daí não falar os valores, né? Porque você não pode realmente, mas meio que passar... E esclarecer, né? Que, tipo, se você realmente está falando numa família de empregos e essa pessoa está naquela família, né? Tem que meio que fazer um plano de carreira. Sim. Agora, o que acontece muitas vezes a pessoa está vendo a faixa salarial de uma certa família de empregos que é completamente diferente daquela que ele está, né? E as diferenças salariais são grandes, principalmente para as famílias salariais de emprego técnicos. Né? Se você pega tipo, um gerente de projeto normal, pega um gerente de projeto técnico, só de simplesmente ter o técnico e ter o skill e a expectativa que é uma pessoa mais técnica, já muda o grade. É um outro valor. Mas em si, respondendo a sua pergunta mais diretamente, como líder, sim, você trabalha muito mais perto de RH, justamente nessas coisas. E até porque as leis e as expectativas das empresas mudam, né?
Às vezes é bem mais em aberto, mas mais recentemente o que tem acontecido foi essa questão um pouco mais prescritiva, né? De tipo, realmente trabalhando com você, falando, ó, né, você tem esse tanto X de pessoas, né? Mas tem esses dois aqui que tá, né, abaixo dos 90% da banda que você teria que estar pagando. Então, né, tipo, tenta trabalhar mais neles. Se realmente são pessoas que têm, né, o potencial e a gana, né, de querer crescer. E por essa necessidade, vou pôr necessidade, né? Porque agora da comunicação, então, das bandas salariais e tal, houve um movimento de treinamento das lideranças? Você passou por um treinamento para falar? Ou seu treinamento é particular com o Roger? Não, treinamento, sim, tem treinamento... Você tira dúvidas com o Roger, aliás? Você pergunta não, mesmo. porque eu acho que Tem muita... Até que não, olha lá. Não, que tem a diferença muito que todo o pessoal que eu trabalhei lá era o pessoal dos Estados Unidos, né? Então realmente a estrutura, né, a questão cultural e simplesmente a estrutura salarial acaba sendo bem diferente. Mas né? teve um movimento então de capacitar vocês a ter essas conversas. Sim, sim, tem muito treinamento em como ter uma conversa desse que pode ser, né, difícil, o que você pode falar, o que você não pode falar, como que você redireciona tudo isso, né? Esse é um assunto que você falou uma palavra tabu. É muito fechado e a gente tem visto, a gente foi para o evento americano abrindo isso nas vagas principalmente, colocando os ranges. Então, assim como lá, os caras abrem uns ranges também ridículos, às vezes, na vaga, para dizer assim, cara, você tá entre... que você fala, cara, mas que posição é essa? Parece que tô entre o operador e o presidente, bicho. Pô, então, você vai estar em algum lugar nesse meio aí, só não sei onde, né? Então, mas isso é um movimento interessante de transparência, porque começa a melhorar um jogo de negociação. A gente está dentro de um mercado em que, quando eu ofereço para a empresa uma pesquisa de mercado, eu dou à empresa todos os elementos para negociar bem. Veja, ela sabe quanto o mercado paga, ela sabe quanto ela quer oferecer para o cara e, inclusive, muito provavelmente, ele colocou a pretensão do que ele deseja. Todas as informações estão na minha mesa, certo? Vem negociar comigo aqui agora. Quer dizer, cara, o jogo é meu. A partir do momento que fala assim, agora, empresa, coloca na mesa aquilo que você sabe. Pô, a história muda, né? Porque eu dou a chance agora do cara decidir, falar, talvez esse não seja um mercado mais atrativo. Exatamente. Ou a posição que eu tô, né? Então, isso, o mercado americano, nesse ponto, ele tá um passinho à frente da gente no brasileiro. Porque o brasileiro apostou não na transparência ainda, mas na igualdade. Então, que é algo que vocês têm lá também. Igualdade das posições, o homem tem que ganhar a mesma coisa que a mulher, né? Sim. Mas é um caminho natural de transformação que a gente imagina aqui. Tanto é que a gente usa muito para as empresas. Cara, se já acontece isso... Os próximos 3, 4 anos, é muito provável que, se isso vem para o mercado, cara, você precisa de uma estrutura muito boa. Que se você não sabe o que você tem para mostrar, tá enrolado. Tá enrolado. Eu acho que simplesmente as posições terem esse requerimento de ter, né, a banda salarial lá hoje em dia, para mim como líder, né, facilita muito essa conversa, né? Porque ainda eu não vou poder falar para a pessoa qual que é a banda daquela pessoa naquele momento, naquela posição, mas... eu posso dar essa... Porque a gente está sempre trabalhando, né, com a questão de carreira e futuras oportunidades e tudo, e meio que auxiliando, né, a pessoa se desenvolver e procurar outras coisas, né, mesmo dentro da empresa. Então, tipo, meio que falando, ó, dá uma olhada, né? Tudo que está à sua volta, eu te ajudo com a questão da carreira, com a questão dos skills que você precisa para hoje e para o futuro, mas meio que você tem que se munir daquilo também, que está, né, em volta de você mesmo para... E daí usar isso, né, para as futuras oportunidades. Eu vou continuar nessa área de gestão, mas deixa eu fazer um parênteses antes. Com quem vocês competem? Quem é a maior concorrente de vocês hoje no mercado? Depende da linha de servidores, de serviços e servidores e hardware, né? Se você olha assim para a parte de data center tipo storage, né, o normal é uma empresa que chama Pure Storage, tem a HPE, né, HP Enterprise. É uma vertente da HP mesmo? Isso. A HP faz alguns anos já. Era uma empresa só se dividindo em duas, né? Tem diferentes, né? HP.com, a HP mesmo, é a parte de cliente, né? Laptop, desktop, esse tipo de coisa. E tem a HPE, que virou só a parte de data center. Então eles completamente fizeram um split, né? São negócios independentes. Sim, são negócios independentes. Então, tipo, você fala qual que é o competidor da Dell, por exemplo, né? A gente compete com os dois, depende da linha de produto que o cliente tá avaliando, né? E aí, quando eu falo de hardware como esse aqui, pô, um computador da Dell, um Apple, ou qualquer, seja lá o que for. Isso. Você tá pensando em Apple, você tá pensando em HP, você tá pensando em Dell. Quanto do mercado vocês têm? Lenovo. Você tem esse número? Você sabe, fácil? Não no topo da minha mente. Não,
Eu sei que a gente é Você líder... pensou em inglês pra responder Sim, agora. hein? top of mind. Tá, é difícil, depois de 20 anos tem coisa assim que eu... Ainda mais que meu português, isso é uma das questões culturais até da linguagem, Você tá né? mandando muito Eu bem, lembro. porque, pô, tem gente que passa às vezes 20... É o cara que fica querendo falar um monte de palavra em inglês e tal, não sei o quê. Eu tive que dar um curso logo... Acho que faz uns 10 anos. Porque eu lembro, né? Crescendo aqui e aprendendo tecnologia, né? Eu sei que, tipo... A gente não fala keyboard, a gente fala teclado, né? Mas mouse é mouse. A gente não fala... Mouse é mouse. Né? Rato, só se Rato. for um português pra falar o rato, Raton, né? sei lá. Você não fala rato. Então, tem palavras aí na tecnologia que a gente traduz e tem palavras que a gente não traduz. Aí, beleza, né? Fui para os Estados Unidos, começamos a desenvolver cloud computing, fazendo esses cursos, eu dando esse treinamento lá. Eu tive que vir para o Brasil dar um curso sobre cloud computing. Aí, essa trava mental, eu falei, e aí, cloud, será que a gente fala nuvem? Computação em nuvem? Isso é apropriado? Muito, Né? muito, No difícil português saber, brasileiro? né? Teve um curso que eu tive que fazer no México, embora eu pudesse falar espanhol, até o pessoal, né, falar, a gente pode falar inglês. Eu falei, beleza, né? Uma coisa mesmo para me preocupar, vamos falar tudo em inglês mesmo, mas... Curioso, cara, então. legal, isso é muito interessante. Esses termos, a tradução, o brasileiro aceita bem, a gente aceita muito algumas coisas, né? Eu ia até te perguntar sobre isso, porque... dentro da área de remuneração, tem muitos brasileiros que vão para lá e os americanos aparentemente gostam dos brasileiros dentro dessa área. Você falou em job description, as descrições de cargos, e o americano é muito claro nisso para dizer assim, cara, você poderia me ajudar nisso? Não. Tá, mas acaba a resposta no não, né, Taveira? Tipo, o que aconteceu aqui? A gente estava agora na Flórida, essa viagem esses dias, toda junto aqui, né? E helicóptero, caminhão de bombeiro, parênteses do parênteses, né? Aí... Taveira, a gente falou, ficamos curiosos, cara, helicóptero, tal. Será que alguém caiu num brinquedo, tinha um parque de diversão? O Taveira falou, o que aconteceu? E o cara falou, alguém foi baleado. Acabou aí, não Acabou falou aí. mais Ele falou, nada. tá bom, cara, mas continua. Alguém foi baleado, mas como assim? Quem atirou? Alguém foi baleado. Não, Cara, se fosse aqui, ia falar, meu, você não sabe. História, meu O filho. cara chegou e aí pediu o ketchup, o cara falou, não vou dar. E aí falou, não, dá, não vou. Aí pulou, deu um Foi por pipoco isso. nele e tal. O gerente da loja Foi- assassinou um cliente. Brincadeira, você falou assim, não tô no Brasil, isso é coisa do brasileiro. Não, não é. Apesar de a gente também não se enganar, o número de assassinatos é muito menor, mas curioso, tava do lado. A gente vai para os Estados Unidos para presenciar um negócio estranho desse. Mas o ponto que eu volto a dizer para você é, job description, você faz isso? Não. Tá, mas quem será que faz? Não sei, talvez o fulano possa te ajudar. Então, existe uma distinção muito clara desses territórios, né? E o brasileiro, ao contrário, é o cara que se mete a fazer muitas coisas às vezes e as pessoas gostam. Quando você disse pra mim lá do treinamento, eu não sei se foi assim, mas o que é que gostaram tanto naquele ano de dizer, cara, vem pra cá trabalhar? Porque o que a gente vê dos caras de remuneração são pessoas intercambiáveis, sabe? Que conseguem trafegar em vários temas. E é o desejo da própria área, né? Como que você enxerga isso? Não, eu acho que essa questão da maleabilidade, né? Essa coisa do que a gente tem da cultura de realmente tentar, né, ajudar e resolver o máximo possível é real, né? Você fala da oportunidade que eu tive. Tá quebrando as coisas aí, mano? Tô quebrando. Ele não quer ficar. Da oportunidade que eu tive. E o que eles gostaram, né? E não foi só eu, né? Tinha 11 outras pessoas que, eventualmente, elas foram também contratadas pela MC na época, né? Foi na mesma época? Primeiro, foi na mesma... no decorrer, sei lá, de um ano e meio. Foi um, né? E o outro meio que sendo recrutado lá pela companhia. Mas essa é a parte mesmo, né? De tipo... até quando eu peguei esse projeto, várias coisas, assim, né? Um, eu não sabia exatamente o que eles queriam, né? Segunda parte, eu sabia que era alguma coisa a ver com proteção de dados, né? Eles precisavam de algum expert na época era um produto que chamava Legato Networker. Produto que eu, né, só ouvia mal. Eu não era o expert. Eu não sabia bolhufas do negócio. Mas eu sempre tive essa atitude de aprender, né? Então, tanto que uma das primeiras coisas que eu fui fazer, eu falei, beleza, eu vou ler o manual, vou fazer a certificação técnica, porque, né, eu tinha um histórico bom de, né, passar em quase toda a prova técnica, e meio que falar, e meio que vender para os americanos. Falei, não, eu sou expert, networker, né? Nunca vi na minha vida, só li o manual, fui lá e fiz o negócio do teste. Mas essa atitude de chegar lá e falar, então tá, o que queremos fazer aqui, né? E na época, né, era uma coisa nova, por isso que eles estavam precisando de ajuda, né? Que nem eles sabiam o que eles queriam fazer. Quer dizer, eles sabiam o que eles queriam fazer, que precisavam desenvolver um curso novo, mas era um produto completamente novo, era parceiro novo, era uma tecnologia completamente que eles não tinham, não tinham background, não tinham expertise, né?
E nem eu tinha, mas eles precisavam de ajuda e precisavam dessa atitude para poder desenvolver tudo isso, né? Então, eu e o time que fomos lá foi realmente para resolver isso. E, 6 semanas depois a gente tava com o curso pronto e já dando o curso, né? Aí que isso gerou, chamamos os caras aqui, esse bando de brasileiro, não fala inglês direito, né? Geraram o curso, estão resolvendo aqui o que a gente precisava fazer, né? Saiu barato para eles, porque né, na época, né? Pagou em real, né? Estamos precisando de talento aqui a longo prazo, por que não, né? Fazer uma proposta, né? E isso, em termos de uma maneira maior até de cultura, ajuda a gente. Né? A Fer estava falando você perguntou lá pro cara, né? O que aconteceu? Não, o cara foi baleado. O que a gente fala lá, o que a gente sente todo dia. E não é só Brasil e Estados Unidos. Acho que cada cultura tem o seu... cada país, cada cultura, cada pedaço do mundo tem o seu jeito, né? O que a gente fala do Brasil é uma cultura de high context, né? De alto contexto, né? E a cultura americana é completamente oposta, né? Então é exatamente aquele caso, né? Você pergunta de uma coisa, o pessoal fala pra você, o que você fez no final de semana, né? Brasileiro, né? Você vai falar, né? Minha esposa tá enchendo o saco, a gente nunca vai em restaurante diferente, a gente sempre come a mesma coisa. Aí você começa a contar toda a história, né? Que você foi no Facebook, foi no Instagram, pesquisou no Google, pesquisou isso, até você decidir, meia hora depois... Aí mostra foto. Ó, meu filho, aqui, tudo sujo de pizza. Pra chegar no final da conversa e falar, achei um lugar bom de pizza novo, nunca fui lá, lugar italiano, meu filho gostou da salada, né? Recomendo. Meia hora depois, o americano também vai fazer essa mesma pergunta, né? Mas o americano vai responder... bem mais diretamente, né? O que você fez no final da semana? Pô, achei um lugar legal de italiano, tem, né, pizza, recomendo. Né? Pronto. Isso pode até gerar uma conversa, né? Tipo, você conheceu um restaurante novo? Pô, que legal. Me passa o contato, você teve algumas outras opções que você avaliou, isso gera mais uma conversa, né? A chance de em vez de mais. Não quero saber, né? Tipo, né? Não me fala a Bíblia toda, eu só quero saber o resultado. Tem esse lado emotivo, brasileiro também é muito sim. mais quente nesse ponto, assim, né? É curioso, cara. O que você sente falta? O que você sente falta e qual foi a lição que, você mais curtiu aprender depois de escolher um desafio como esse de morar fora? Então, o que você sente falta e o que você colocou na bagagem? Essa questão do meu irmão. Com certeza. Tirando irmão, tirando família, que é, obviamente, né, tudo... Mas realmente, né, esse calor brasileiro, calor latino, isso não existe realmente lá, né? Principalmente lá, no norte. Isso que eu ia falar, principalmente né? no norte dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos, não só por questão do clima, que é frio, né, pra caramba. Dependendo do ano, a gente tava falando antes que tinha passado de 45 graus essa semana, o que é não normal. Mas em termos do dia a dia, né, mas não tem esse calor... humano, pelo menos quando você começa uma conversa, né? Aqui a gente é muito de abraçar todo mundo que a gente vê na frente, né? O que realmente faz falta. Lá você não tem isso, mas de outra forma, o que é a parte da cultura deles, que é legal, quando você realmente conhece uma pessoa e desenvolve esse relacionamento com a pessoa, são muitas vezes... eles se tornam realmente muito amigos, muito bons amigos. Até falo pro Roger, tem 2 lá que eu sempre me encontro. Foi um dos primeiros americanos que eu conheci lá. Que, amigão, você pode chamar pra qualquer coisa, assim. Pode ficar, né, até às vezes meses sem falar, né? Mas é aquele que, tipo, né, o Bob tá chamando, o Chay tá chamando, tá precisando, a gente... Estamos sempre junto. Dá até pra fazer mudança, chama pra fazer mudança, chama pra tudo, né? Então, mas sim, questão do que a gente sente falta do Brasil. Você é um cara que parece americano. Parece, Então verdade. você não sofre, talvez, tanto preconceito. As pessoas sabem que confundem você com americano, assim, ou não? Confundem. Hoje em dia, sim. Até quando o meu inglês começou a soar mais americano, até gerava um pouco de tipo, não, você é brasileiro, mas o que acontece, né? Um comentário completamente racista, mas também completamente racista Imagina. que eu tive de um indiano, na verdade. Não, o cara, respeito o cara, amigão esses dias, mas foi bem assim, né? Não, mas você é brasileiro, mas você não... Não parece. A sua cor é de qual que é o termo? De europeu, né? Esqueci o termo que eles usam lá. Meio que falando assim, né? Não esperava que você fosse, né? Dessa cor, né? Ariano. Não era ariano.
Caucasian. Caucasian. Ah, tá. isso mesmo. Caucasiano. Caucasiano, é. Caucasiano branco, né? Que é... E você é Caucasian? Eu falei, não, mas eu sou, né? Minha família toda, né? Espanhol, detalhe, tudo isso, tudo mais branco que eu. Mas é... Sabe que não, é curioso isso, né? Oportunidades que isso tem, né? É um país que tem muitas oportunidades, diferente da Europa. Eu não me lembro agora com quem eu estava conversando sobre isso, mas... a gente recebeu um convidado aqui, gravamos episódio ontem, falando um pouquinho do... Não posso citar o nome da pessoa agora. Você começa... Que história é essa? Será que essa é pública ou não é? Já como Mas americano executivo agora. famoso Sucinto. do Brasil, que abriu o capital da empresa dele nos Estados Unidos. E falando um pouquinho disso, que a oportunidade que se tem nas Américas, e ele olha para o Brasil dentro disso, porque realmente é um país que a gente tem dificuldade com muitas coisas, mas tem muitas oportunidades. E ele fala, mas a América do Norte, cara, é um negócio que se você quer empreender do ponto de vista de varejo, qualquer coisa vira 1000 lojas. Então, cara, é um negócio que as pessoas têm um poder de consumo muito grande. É uma dinâmica diferente, ensina muito. E outra cultura. Então, não é todo mundo que tem apetite para isso também. E é complexo, mas é interessante. A gente traz e a gente faz esse intercâmbio, principalmente porque faz 4 anos que a gente vai para um evento nos Estados Unidos. Não que necessariamente a gente quer colocar a nossa filial lá dentro, mas a gente quer entender as pessoas que consomem. Porque tem muita empresa global que é cliente nossa e está fora. Os caras estão no Canadá, estão nos Estados Unidos. Então, como é que eles pensam? Eles não pensam compensação como a gente. O brasileiro pensa salário mensal. O americano fala em salário anual, certo? Você ganha um salário anual. Sim. Quanto você ganha, E né? não ganha, faz, né? Não ganha, faz. Você não ganha. Make money, né? Então, são adaptações necessárias que a gente tem que fazer. O oposto da Europa. Esse executivo falando, cara, a Europa é um continente envelhecido, então... E tem discussões sobre... como chama a palavra agora? E é pior que é em português, que eu tô tentando lembrar. Podia ter falado em inglês. Você tinha essa deixa de falar, Mas não tô lembrando em português. As questões de meritocracia, a equalização dos europeus, pensando do menor ao maior salário, já está muito mais equalizado, dizendo, cara, um executivo... E aí você pega um executivo, por exemplo, do Starbucks agora, que há 4 meses da companhia levou 90 e tantos... Dólares. Não, foram milhões de dólares de bônus com 4 meses da companhia, né? Você fala, cara, como assim? 500 e tantos milhões de reais se a gente fosse fazer a conversão. Então, é um mercado muito próspero e com uma amplitude ainda gigante de negócio, né? Isso é interessante, assim. Você percebe oportunidades? Eu perguntaria, você já chegou lá? Quais são as suas ambições do ponto de vista de cargos e de ocupações dentro do negócio, da empresa hoje? Em termos de expectativa, realmente isso que você falou, né? As oportunidades... Tem muita oportunidade, assim, na sua frente, né? Tanto em empresas grandes quanto... para você até começar o seu próprio negócio, né? Eu acho que tem vários casos de brasileiros que foram lá. Obviamente, você precisa de um capital, né? Para poder levar. Que, né, pega a franquia, né, de alguma coisa que você consegue crescer muito disso. Lá, realmente, o que eu senti muito, apesar de eu estar na mesma empresa por 20 anos, muitas coisas que acontecem é quando você pula de cargo em cargo, né? Para você ir subindo. E realmente, eu já consegui tirar muita vantagem. Isso até soa ruim, né? Mas você entendeu? Mas em inglês... Take advantage. É até uma forma que... Não é que você está se aproveitando de alguém, né? Mas assim... Da situação, você está agarrando as oportunidades, aproveitando as oportunidades que você tem na frente de você. Tem muita gente lá. É até interessante, né? Tem uns caras que são super ambiciosos, né? Que quer, né, mudar de cargo cada 2 anos e crescer. E tem aqueles que, não, o que eu tô fazendo tá bom, vou aposentar fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, eu não tenho ambição, né? É meio que, né, você realmente, se você quiser ter a oportunidade de virar um executivo numa empresa, as oportunidades são reais, né? Não que tem cargo, eles estão distribuindo isso a torto e direito, mas a oportunidade que você tem de demonstrar, e você tem que estar sempre que tá atuando no próximo nível, se você tem esse tipo de ambição, e o que eu tento fazer eu mesmo, né? Que eu, obviamente, não quero né, sempre uma melhor vida para minha família, para todo mundo. Né? O dinheiro faz parte disso, né? É a consequência. Né? Como é que eu vou pagar para vir aqui visitar o Brasil com 4 né? 4 passagens. 4 passagens, vai chegar aqui. E você? Mas você chega aqui é delícia. Vai, você divide. Vale a pena. Ainda na melhor época do ano, em junho, né? Festa junina. Festa junina. Temperatura agradável, parece a de vocês lá, assim, quando tá já... Agradável mesmo. Tô andando na rua, o pessoal pensa que eu sou maluco. Você tá olhando pra alguma cadeia específica agora? Muito provavelmente ninguém da tua empresa vai ouvir esse episódio aqui, tá? A gente que imagina. Assim,
O que eu preciso fazer é voltar para uma posição de liderança, né? Tá. Eu fui líder por 8 anos e parte isso, né, me ajudou também a desenvolver várias coisas. Eu fiz meu MBA, peguei essa posição de liderança, passei por 4, acho que delas, né, times existentes, times novos. Isso me ajudou realmente a desenvolver várias coisas. Mas chegou um ponto que eu tava meio que parado, né? Tava num grupo muito focado em treinamento. A oportunidade de crescimento, eu teria que pegar alguma outra coisa completamente diferente. E teve essa oportunidade de, tipo, sim, né, não ser mais um líder, pelo menos de ter pessoas diretamente comigo, mas ser líder de uma forma diferente, né? Pegar uma posição de individual contributor, né? Para ter uma exposição mais direta com liderança executiva da empresa, né? Que eu olhando isso, né, falei, eu vou ter acesso a executivos, né, que hoje eu não tenho, e o que eu ia ter que, né, eu não teria mais esse time, né? Eu falei, obviamente eu vou, né, porque eu quero crescer na empresa. Para crescer em qualquer empresa, né? Eu vou ter que ter o relacionamento, eu vou ter que ter essa exposição, vou ter que saber falar a linguagem dos executivos. Foi, para mim a oportunidade tá Quanto tempo muito você boa. tá nessa? Já tá fazendo 3 anos. 3 anos. Eu acabei de mudar porque eu trabalhava com uma pessoa, não, Super 10, que ela trabalhava para líder do nosso time de Customer Success. Alguns meses atrás, eu mudei para ela diretamente, né? E ela é a Senior Vice President, né? Então ela tá, sei lá, 2 níveis removidos do Michael Dell que roda a empresa, né? Então ela tá nos círculos mais altos, Michael assim, na Dell? empresa. O Michael Dell é o dono da É o empresa. Sr. Dell. Mr. Dell, né? Mr. Dell. Michael. Então, e só de ter, né, esse acesso, né? Não que eu sei de tudo que acontece, que você nunca sabe, mas que cria, né, uma certa... cria um acesso que daí... e a influência. E muito que eu faço... realmente isso, né? Participar das conversas, né? Oferecer, né, a minha opinião baseada em fatos, baseada em dados. E nisso você vai acabar criando, né, o relacionamento, acaba criando confiança com os diferentes líderes. Então você está querendo dar um passo agora de novo para ter time. Para ter um time. Para ter um time. Quanto dessa influência você hoje, do ponto de vista do objetivo que você tinha lá atrás, passados 3 anos, você acha que você conseguiu dar passos bons nisso e você já enxerga alguma vaga? Existe alguma possibilidade de curto prazo? Curto prazo, eu não sei. O que a gente tem feito muito como uma empresa e um time, de uma maneira geral, é o que a gente chama de... o que toda empresa de tecnologia está passando por hoje em dia, é a questão de modernização. Né? Ainda mais com, né, inteligência artificial, está todo mundo querendo fazer mais com menos recursos. Né? Então, se você entra em qualquer empresa hoje, tem, né, cargo de Vice President para rodar alguma coisa assim, aberto, torto e direito? Não tem. Nenhuma empresa tem. Mas a oportunidade é justamente essa, participar nessas iniciativas de modernização, porque as oportunidades vêm. Toda oportunidade que eu tive, tanto dentro da empresa que eu trabalho hoje, até antes, eu nunca fui entrevistado para nenhuma dessas oportunidades. Nenhuma. Foi tudo demonstrando o que eu podia fazer, e o que já estava fazendo, e alguém vê que foi, tô desenvolvendo um negócio aqui novo, preciso de alguém para liderar esse time, você tem interesse? Tenho, vou falar no sim, né? Acho que as 2 ou 3 únicas oportunidades que eu fiz uma entrevista que eu apliquei, eu não fui selecionado. Então, sei lá, você consegue me ajudar com isso, Roger? Entrevista, de emprego? Pode. Mas era fora ou dentro? Para vagas dentro da própria companhia? Dentro e fora, Dentro e fora. Então, Mr. Dell... Não, mas é isso. E até pegando sempre a experiência que eu tive como, né, líder de times, né? Você não conhece realmente a pessoa que você está contratando, simplesmente, né, na meia hora que você gasta ali entrevistando. Por mais que você coloque, né, o seu time, faz, né, aquele trabalho árduo de entrevista, isso e aquilo, né? Sei lá, 80% das pessoas que eu entrevistei realmente, né, foi um fit bom e deu certo. 20%, né, simplesmente não deu certo. Uma das coisas que eu gostei muito que eles fizeram na Dell há um tempo atrás e continuam fazendo, e eu acho que até outras empresas fazem isso, sistema de recrutamento e seleção de pessoal com disabilities, né? Com neurodivergência, autismo e outras coisas, né? Que é uma população que realmente vai muito mal.
o pessoal que não consegue fazer entrevista, de uma maneira geral, né? E eles fizeram meio que um programa que eles meio que dão... meio que invertem isso, né? Eles trazem, né, um grupo de pessoas que são selecionadas, não sei como, mas eles trazem esse pool de pessoas que têm essa desabilidade como estagiários. E é a base de projeto, assim. Então, você entra ali no meio como líder, você fala meio que o que você precisa, o grupo meio que vai resolver esse problema para você, e nisso você vai participando, você vai vendo na prática o que cada um realmente pode oferecer, e você acaba selecionando candidatos que nunca ia passar em nenhuma entrevista. Sim. E, né, tem gente que está lá, já passou de 5 anos e, né, super, né, são colaboradores muito bons. Mas é um sistema diferente, né, de realmente recrutar e selecionar. E requer um investimento, né, financeiro, mental, requer um suporte, né, muito forte. Trouxe um episódio aqui esse ano, entrevistando um executivo do Banco do Brasil, um trabalho sensacional que eles têm para autistas lá dentro. E realmente exige um investimento, mas incrível, cara, quase 130 pessoas para a área de tecnologia do banco. Que é uma área em que existe uma condição de abraçar muito maior do que outras áreas. Porque realmente você não consegue colocar um autista em determinadas áreas, dentro de uma produção. Depende do nível também, né? Mas, cara, você traz pessoas com a mente totalmente diferente daquilo totalmente que existe. Diferente. E eles têm uma habilidade extrema em certas coisas, assim. Até quando você faz todo o treinamento, você entende sobre isso. Eles falam uma pessoa neurotípica, né? Se você coloca num gráfico, é um gráfico... Sem graça. Sem graça. É uma linha, assim. Tipo, né? É boring, né? Que chato, né? Não é interessante. Você pega o autista, pega o neurodivergente, é todo cheio de spikes, né? Eles são muito ruins em certas coisas, mas quando eles são bons, é a pessoa para fazer aquela atividades, né? Uma pessoa que poderia fazer, que está fazendo trabalho de muitas outras, né? E muito bem, muito focado em certas coisas. E você comentou, o Bernardo, teu filho, você falou do autismo, né? Qual o nível? É nível baixo. A questão dele é que a gente trabalha com ele, é mais a questão social, né? Ele não tem... realmente ele não quer fazer muito amigo, mas os amigos que ele tem, né? Tá lá... É fiel. É bem essa questão de interesse, né? Tem interesse com tecnologia, tem interesse com outras coisas, e ali é o que ele quer. Quando vocês diagnosticaram? Ele tinha... Quantos anos ele tinha? Foi tarde até, foi acho que uns 7, 8 anos. 7, 8 anos. Que sempre ficava naquela... Tipo, será que tem, será que não tem? E, na verdade, o teste para autismo... ele é... Não que ele é falhado, né? Tem margem ali, né? Tem margem de erro. E eles estão testando baseado no que é conhecido, né? Então, não é simplesmente... Não, um exame de sangue que você faz e sai algum resultado. Né? Se bem que a gente tem um exame genético que você faz e sai lá um indicador genético que tem um cromossomo, não sei o que... isso aqui a gente vê em autista. Então tá, quer dizer que tem autismo? Não necessariamente, mas a questão comportamental. Então, o que ajuda do teste não é simplesmente o sim ou não do diagnóstico, mas é a questão de tipo, né, a parte social, essas são as coisas que ele vai precisar de ajuda. Né? O que a gente sabia dele, em particularmente, que a gente já trabalhava desde quando ele tinha, sei lá, 2, 3 anos, era a questão da fala, né? Ele demorou para falar. Então, entrou lá nos Estados Unidos, tem um programa que eles chamam de Early Intervention. Tipo, antes deles entrarem na escola, eles podem entrar nesse programa para ter terapias. Né? Então, especificamente do Bernardo, foi questão, né, foi fazer... fono, né? Para fazer fonologia. E a pessoa vem em casa, até que entra na escola, como entra na escola já tem um diagnóstico, simplesmente eles fazem, né, a transferência do plano e continua, né? Mas foi a única coisa que ele teve. Inicialmente tinha uma questão acadêmica também. Ele não entendia muitas coisas. E depois até eu e minha esposa a gente brinca que e a gente até se bate, né? Porque a gente não sabia que ele precisava de óculos. Até que a professora da primeira série chamou a gente e falou, viu, acho que ele não tá enxergando. Eu falei, como tá enxergando? Né? Tá assistindo televisão, tá lendo as coisas pra gente, como que não enxerga, né? Ele é míope, eu preciso do óculos mesmo. É mesmo? Mas provavelmente aí, ele se adaptou muito em muitas situações. Isso. Senta mais perto, né? Mas fala, preciso mais perto porque eu não sei e tal. Isso. Eu falo disso especificamente porque tinha um autismo, tinha essa questão, né, acadêmica, não tá entendendo o que tá acontecendo, a gente não sabe se ele tá processando a informação. Eu simplesmente não enxergava. Né? Corrigiu isso. No começo até precisava ajudar ele com lição de casa.
Mas chegou, acho que foi, sei lá, terceira, quarta série. Eu já não precisava mais sentar com ele nada. Sempre foi regradinho, fazendo a coisa dele. Não precisava mais de ajuda. E simplesmente foi. E ainda bem, porque lá nos Estados Unidos, eu acho que eles não usam esse sistema aqui. Tomara que eles não implementem esse sistema aqui. Lá eles chamam de Common Core. Eles mudaram completamente o jeito de você fazer cálculo matemático. Eu vejo ele fazendo, tipo assim, divisão, eu olho, eu faço a mínima ideia como é que eles estão fazendo aquilo. O que a gente faria, sei lá, em 3 linhas, é uma página inteira o jeito que eles fazem. Não. Tem uma questão lógica disso, uma vez que eu entendi e já esqueci. Quando eu vi sobre isso, então tá, o que eles estão tentando não é só fazer, como é que fala? Resolver a questão da divisão, mas é desenvolver um processo lógico que ajuda em outras coisas a não ser a matemática. Ok, beleza, né? Mas ainda bem que ele aprendeu a fazer sozinho, porque eu tinha que puxar YouTube toda hora e ajudar nessa parte. Mas você sabe que no intercâmbio que eu fiz, eles não tinham essa decoreba de fórmula que a gente tem aqui. Não tem. Eu lembro que falava Bhaskara, não sei o quê. Não... acho que eu até sei, mas assim... Não, nesse caso a gente faz. E aí eles faziam, no fim, assim, se aplicasse a fórmula daria também, mas eles fazem um raciocínio totalmente inverso. E eles não têm essa da... Eu lembro que ficava decorando as fórmulas e do delta e não sei o quê. Não precisou de nada, né? Porque hoje também eu não uso pra nada. Nem lembro, só que gravei. Mas é mais o raciocínio Mas na lógico, escola aqui é muito tradicional, né? Decorar as fórmulas e tal. E eles não tinham nada disso, nada. Eu falava, mas gente... Como que... Não, você entende a questão. Eu falei, tá bom, agora ficou bem mais fácil. E o Heitor e o Bernardo, como eles convivem juntos e o quanto o Bernardo e o Heitor, cara, te ensinou a ter uma visão de mundo diferente, cara? Com certeza. Os dois são best buddies, né? Que a gente fala, né? O Bernardo sempre, né, ajudou o Heitor com tudo. O Heitor, quando nasceu... até antes dele nascer, a gente já sabia que ele estava vindo, né, com síndrome de Down. Até o Bernardo sabendo disso. O Bernardo tinha o quê? 6 anos, 6, 7 anos. Né, pegava ele todo pequenininho, né? Ajudava as coisas. E acaba transformando a vida, acho que de todo mundo, né? A gente sempre... até a minha esposa, ela investe muito mais tempo nas pesquisas e como que a gente faz para ajudar, o que a gente tem que brigar, né, na escola e com... até na questão médica, né? Como que a gente se prepara para ter uma conversa com todos esses profissionais. Não que a gente duvida, né, da capacidade de todo mundo, mas uma das coisas que a gente briga todo dia, o que a gente se frustra muito, tem muita gente, muito profissional, mesmo profissionais treinados, né, que pega, por exemplo, né, o Heitor, que tem síndrome de Down, eles vão para a questão do diagnóstico e simplesmente vai pelos estudos que foca na incapacidade, né? Então, tipo, ele não tá lendo porque ele tem problema de visão mesmo, né? Assim mesmo. Ou, não consegue ouvir porque é pequenininho ali o canal, né? Assim mesmo. Eu sei que é assim mesmo, né? A gente sabe que é assim mesmo. A gente sabe todas as características, a gente já fez todo o estudo, né? O que a gente sempre briga e busca, e que daí quando a gente acha o profissional certo, são os profissionais que, tipo, eu já sei de tudo isso, eu já sei de todo o estudo, né? A gente já estudou sobre tudo isso. Mas a gente quer gente que acredite e trabalhe com o potencial, né? Tipo, eu sei que ele, né, pode não enxergar direito, pode ter outras questões, né, de dificuldade, né? Ele foi andar com 7 anos, 6, 7 anos, né? Então... Mas isso é normal? Então, isso que eles falam, é realmente normal. Eles têm os músculos muito flexíveis, né? Se você pega mesmo ele, se ele estivesse aqui, por exemplo, no chão ou sentado na cadeira, ele pega assim as pernas, ele vira, ele pode colocar até atrás do pescoço dele e fala, nossa, ele faz yoga, né? Yoga. Eu acho que ele faz muito mais, ele vira do jeito que você cortou-se do jeito, ele faz, tem umas coisas assim que são muito legais, assim, né? Mas tem assim, né? Tem um profissional que trabalha isso como... um ponto forte, né? Vamos usar isso para desenvolver ele. Fala, não, Heitor, vamos, né, fazer tal coisa para você planar isso, aquilo. Mas tem outros, infelizmente a maioria, que tipo, não, eles têm músculo fraco mesmo, é assim mesmo, né? A gente vai ter que lidar com isso a vida inteira. Eu falei, a gente quer saber como que a gente, né, fortaleça ele, né? Ou a gente vai entrevistar, vai virar aqui ainda no nosso podcast uma pessoa, ele é uma pessoa com deficiência, ele não tem um dos braços, e uma das pernas também, mas o braço é muito mais visível, porque ele não tem a prótese, né? Sim. Então, e aí ele fala assim, eu não tenho o braço, e você? Qual que é o seu superpoder? E ele inverte a lógica, né? E o filho dele não enxerga ele como uma pessoa que não tem um braço.
enxerga um Exatamente. cara com um superpoder, que faz tudo que todo mundo faz, sem um braço. Ele fala assim, eu faço isso sem um braço, imagina você com 2. Ele tem essa visão, ele inverteu a lógica. E pro filho dele, fez total diferença, porque as crianças não têm essa visão limitada que a gente que impõe pra elas, né? E acho que ele também, com certeza, não deve olhar pra essa condição e falar assim, com certeza. o meu canal do ouvido, com certeza não, sabe? Ele tá focando naquilo que ele consegue fazer. No que consegue, no que pode acontecer no futuro, no que é possível. Né? É o que falou, tô falando de o que isso mudou na nossa vida, a nossa perspectiva, né? É realmente isso, né? Não só com nossos filhos, mas com todo mundo, né? À nossa volta, né? Todo mundo tem uma frase, deve vir de um escritor, né? Everyone is fighting a battle that no one else knows about. Tipo, né? Tá todo mundo batalha alguma coisa, né? Tem algum problema que você tá lidando numa vida diária, todos nós, né? Algum problema que outras pessoas não sabem sobre isso, né? Não sabe, não vai saber, não precisa saber, mas e a gente não pede, né, que todo mundo, né, seja especialista de tudo, mas que acredite no potencial, que respeite, né? E isso também é o que a gente faz com todo mundo, né? O que às vezes é difícil, né? Às vezes você pega alguém que, né, pode estar difícil de lidar mas tentando entender realmente o outro lado, né? Do que pode estar acontecendo com aquela outra pessoa, né? Será que eu tô, né, me explicando de uma maneira correta, né? Na empresa, né? Será que todo mundo que já trabalhou para mim, né, o pessoal falava, né, de questões pessoais, o que era muito aparente, dava para considerar, mas também tem as questões que que o pessoal às vezes não fala, né? Sim. Essa é a dinâmica. O episódio que a gente fez com a Márcia Villanova é o episódio 219. E ela fala, inclusão não é favor, é o que tá na thumb. E a condição que ela teve, ela falou, Emerson, eu experimentei em casa, porque o irmão dela tem síndrome de Down, e participou do episódio, cara. Ele tava aqui curtindo pra caramba. É um menino de 39 anos, né? Cara, é um jeito de experimentar o mundo, especialmente eles. E é engraçado. Um carinho, cara. Sim. Um carinho. E ele gosta de cozinhar, e aí fala assim, sabe fazer outra coisa? Sei. Tipo assim, uma coisa que a gente nem imagina. Não sei. Não lembra a data comemorativa que ele falou, eu fiz bacalhau, foi, né? acho que na Páscoa, né? Foi na Páscoa. Sabe fazer... Sei, tipo... Cara, e tem um carinho, assim, ele sentou do meu lado, a gente começou a conversar no finalzinho do episódio, assim, e corintiano, mas roxo, assim, que gosta de futebol e sabe dos jogadores, né? Aí no final, ele me agradece, ele vem assim, bate a testa com testa comigo, assim, né? Eu falei, cara, que menino querido, vamos comer. E tem um lance de perceber as coisas, né? Aqui no Pezão tem uma sobremesa que é a Taça dos Deuses, e eles colocam os totens da Taça dos Deuses em várias mesas, assim, né? Aí a gente tava comendo e a comida não chega, deu uma atrasadinha, né? Ele olhou pra mim, cara, você sabe se vai chegar? Tá muito atrasado isso aqui. Pera aí que eu vou resolver isso agora, tá? Eu chamei o garçom, pô, cara, tá atrasado. Calma aí, veio. Quando acabou, ele já tinha olhado pra Taça dos Deuses, né? E aí, você quer uma sobremesa? O quê? Ele fez exatamente assim. Aquele lá Isso mesmo. aqui. Aí eu, bora, vamos pedir esse negócio. Cara, a Taça dos Deuses, né, Fer? Lembra o olhar dele? Quando o garçom veio, cara, ele mirou aquilo como um leão miraria Que é hoje. Tá. Sentou. E a Taça dos Deuses, ele falou, a irmã dele falou, nós vamos dividir, eu e você e a mamãe, porque é muito grande. A taça foi pro meio, tava a irmã, a mãe e ele. Aí quando colocou no meio, ele já tinha grudado, ele chegou e puxou. Ela falou, calma, nós vamos dividir esse negócio aqui. Cara, ele tava muito focado, né? Mas, querido, aí ele contou das experiências profissionais e como foi o lance do preconceito, porque ele disse, cara, com 39 anos, você não sabe o que já aconteceu, eu não pude entrar em restaurantes, cara. A mãe conta e fala assim, cara, isso mudou muito hoje, mas a gente sempre brigou muito. O quanto que ela teve que esconder ele, porque as pessoas não aceitavam, né? Então, assim, de não sair de casa, de realmente, assim, de ter que guardar em casa. Não, tem... Aí ela fala assim, não é que tem mais diagnósticos, é porque a gente escondia, porque a gente não podia mostrar. Imagina, 39 anos, né? É realmente... É uma situação... melhorou muito, acho que a aceitação, os programas, o nível de suporte que a gente tem hoje em dia realmente é bem melhor, né? A gente ainda percebe um pouquinho, né? Não de preconceito, mas de... Acho que é mais a questão de informação, né? Que não tá aí, né? Tipo, lá nos Estados Unidos, não que é melhor... ainda tem um pouco disso, mas a gente vê que tem um pouco mais de aceitação, é mais normal, né? A gente usa, até para as questões de mobilidade dele, apesar do Heitor hoje andar e fazer muito, muito mais do que ele fazia até 2 anos atrás, às vezes, tipo, a gente vai no shopping, por exemplo, vai andar bastante, né? A gente tem que usar ainda carrinho, né?
com ele. A gente até pegou um carrinho até maior hoje, porque ele tá grandinho, não dá pra... Imagina, se ele travar no meio do shopping lá, a gente precisar carregar na mão, acaba sendo difícil, né? Então, aqui ainda a gente percebeu andando no shopping, assim, põe no carrinho, às vezes você vê, né, o olhar, assim, né? Às vezes o pessoal olhando e fala, nossa, mas... Né, um garoto grande desse jeito tá usando carrinho, né? Por que né, tá tendo isso, né? Mas realmente... e a questão até da acessibilidade de maneira geral, né? Tipo, andar na rua aqui fazendo esse esquema. Não sei como mães com criança pequena de carrinho sobrevivem no lugar aqui, tipo, no centro de Indaiatuba. Não tem como você andar numa calçada aqui, né? Porque usam muito poucos carrinhos, né? Porque não dá, muito carrinho para as crianças. Você põe no carrinho, vai onde você quiser. Mas mesmo assim, aqui às vezes tem uma guia rebaixada de um lado, aí uma faixa de pedestre do outro não. Buraco e... não sei, vira, talvez a gente esteja muito acostumado. Você vira, meu filho. Empina esse carrinho aí. Empina e vai embora. Tá doido. Cara, é muito doido. Isso é muito interessante. Cada convidado que vem aqui nos dá a chance de enxergar o mundo de uma forma diferente, sabe? E eu vejo que E curioso, você lida com o digital e o analógico. E agora a gente falou, eu brinco, o analógico. Esse é o mundo real. O ser humano sempre foi apaixonado pelo virtual. É muito curioso. A fala... Eu estava ouvindo uma filósofa brasileira, a Viviane Mosé, falando isso. A fala já é esse ambiente em que a gente tenta construir, por meio desse diálogo, uma percepção de mundo, né? Porque, de fato, a gente sofre demais aqui, cara. E a nuvem, com tudo que a gente tem de tecnologia, é a chance de tirar o homem de cá e colocar no digital. Só que... se a gente faz um cálculo final, eu não sei para onde nós vamos com isso. Tem muita coisa boa, mas tem muita... Quando a gente toma um remédio, como é que é o nome disso? Tem muito efeito colateral. Efeito colateral, isso. Efeito colateral, da gente desgrudar demais dessa realidade. Minha última pergunta para você agora é uma pergunta para a gente viajar em pensamento. Mas diante dessa exposição ao digital e cada vez mais, afinal de contas, você tem interesse como negócio de fazer isso prosperar e as pessoas botarem mais fotos na nuvem e ampliar o número de servidores. Como é que você enxerga tudo isso, cara? A questão digital versus a questão analógica. Eu acho que minha carreira toda, né? Acho que é baseada no mundo digital, né? É muito importante, não vai parar, né? Vai continuar a evoluir. E tem muita coisa que vem até para os nossos benefícios, né? Até hoje, como a gente paga conta, né? Vai no banco, né? Pede comida no app, né? Para fazer um delivery em casa, né? Eu acho que tudo isso é bem positivo. Você pode aprender línguas novas, né? Você pode usar, por exemplo, um ChatGPT da vida e, o cara, o negócio ali traduz em qualquer língua, você consegue conversar, né? Então, acho que tem tudo isso positivo, né? Mas da mesma maneira, tem muita coisa ruim, né? Porque da mesma maneira que você consegue focar e puxar essas coisas positivas, tem todos os negativos, né? Fazer mal pro próximo, né? Fazer coisas ilegais, todo esse conteúdo tá ali, né? E tem gente até tentando, né, explorar das questões até positivas, né? Se às vezes você coloca ali alguma foto, coloca alguma coisa. Hoje em dia, o que eu vejo muito, até por isso que eu me abstenho, não que eu tenho um ponto de vista político forte, mas hoje em dia parece que você não pode ter uma opinião, né? Porque, né? Qualquer coisa que você falar, né, o pessoal cai em cima, né? E é tudo muito polarizado, né? Se você vota para um, é porque o outro. Você vota para o outro, porque não, né? É uma questão... É um mundo muito, muito dividido, né? Eu acho que a gente... Sei lá, esse mundo digital, acho que cresceu até demais. A gente gasta muito do nosso tempo... trabalhando para trabalhando e nesse mundo digital, né? A gente tem que sair... eu acho que é importante, tem que participar, tem que desenvolver, mas também tem que investir conscientemente em meio que desplugar, né? Vai, né? Até com o Bernardo, acho que a gente tinha falado na prévia, a gente trabalha com questão de escoteiro, né? Ele gosta muito com os escoteiros lá nos Estados Unidos, né? Menos do que o que ele gosta da vida digital, mas ele tem essa... Porque é fácil, né? Fazer digital, uma fogueira é mais difícil do que ligar um... É a gratidão... Gratidão não, né? Você tem aquele retorno imediato, né? Tudo que você quiser, você aperta o botão, pum, tá ali na frente, né? Prazer imediato. Você quer comprar um negócio? Pum, né? Chega lá em casa, né? Ali, né? Uma hora tá ali, né? A questão física analógica, né? Você tem que trabalhar, você tem que ter o resultado, né? Mas é importante você, sei lá, deixar o celular
separado, a gente tenta, né, acampar o máximo que a gente consegue, realmente para ter essa conexão, né, tirar o sapato, colocar a mão, colocar o pé na grama. Eu não sei se hoje em dia, bom, posso falar dos meus filhos, certamente a gente não anda descalço na grama como a gente fazia, né, nos anos 80, nos anos 90, mas é importante ter essa conexão, acho que com a natureza para dar essa balanceada, né? Senão você só viver ali no computador 100% do tempo, você tá meio que perdendo computador, toda tudo essa parte artificial, é tudo que simula, né? Porque a gente quer simular de fato tudo que existe na realidade. A gente quer ir para um outro planeta para criar a mesma situação que a gente tem aqui para resolver o quê? Para levar problema para lá e tentar resolver. E terapia e... Para armazenar o que a gente cria aqui lá. Para armazenar o que a gente cria aqui lá. Cara, é muito curioso. Obrigado por tua presença. Você falou com o público majoritariamente de RH hoje aqui, então eu tiro várias lições do ponto de vista de comportamento, porque no fundo o que a gente quer, quando a gente fala de remuneração, é traçar estratégias para dizer assim, o que motiva alguém, o que é valor de fato para você, o que eu poderia te entregar para isso. Nem sempre é dinheiro. Dinheiro é bom também, mas nem sempre é. Então, isso para mim é uma arte. E às vezes parece que as pessoas querem traduzir isso num método, mas não é um método, é uma arte. Você saber o que é valor e conseguir traduzir. Então, você trouxe um pouco disso para mim, muito obrigado. Tem algo que você veio para dizer aqui e a gente não te perguntou? Os escoteiros não iam passar, né? Porque essa ia ser a pergunta. E eu queria te dizer, você não viveu como um escoteiro, mas hoje você treina os meninos para ser, né? Como líder lá a gente chama tropa, né? Troop em inglês, eu não sei como é que os escoteiros aqui são estruturados, mas eu sou um dos líderes da nossa unidade. Tropinha? Não sei como que eles chamam. Tropinha. Eu vi tem uns níveis, né? Que lá nos Estados Unidos tem o tal do Cub Scouts, que aqui seria o Lobinho. O programa de Lobinho, isso mesmo. E daí, quando você, eu acho que entre 10 e 11 anos, eles passam pro próximo nível, né? Que é o de escoteiros, né? Que vai até quando eles... É o momento que eles fazem 18 anos, né? Tipo, eles podem... Tem um grupo de adultos, mas... Normalmente eles já estão indo para a faculdade, então acaba não continuando. Mas né, como líder do grupo lá, eu tô aprendendo tanto quanto os novinhos lá, né? A gente até falou de nós, até não consegui, não tinha corda pra trazer, mas tipo, eu nós, tinha até arrumado aqui um negócio aqui, ó. Mas é que não vai dar pra fazer um nó. Não é apropriado. Não é apropriado. Então. O nó não vai segurar. Aí eu até guardei aqui, ó. Mas eu até tenho uma tentativa aqui. Soltar um cadarço aqui, vamos pegar aqui. É pior. Mas cadarço aqui, mas eu não sei amarrar de volta depois. Não porque eu não saiba, mas é porque tá de um jeito que... Tá de um jeito que não sai. Então, melhor deixar forte aqui ali. Mesmo. Mas é questão disso, né? Tipo, né, antes de fazer isso, sempre tentei acampar, né? Na minha adolescência e daí indo lá, né? Montava, né, barraca e tudo e trabalhando com os escoteiros. Tipo, tem um jeito melhor de fazer, né? Isso é muito mais fácil de até desfazer, que é tanto importante quanto fazer ou não que você tá tentando. Então, é bastante coisa. Mas respeitar, né? Todo mundo, isso que a gente aprende, né? O que eu aprendi, né? Eu recomendo para todo mundo. Cada um é diferente, cada um tem a sua própria experiência para poder, né, compartilhar. E essa é a parte bonita. Todo mundo tem uma história para contar e a gente está pouco disposto a ouvir. Que esse programa seja um pedacinho desse ouvido aí para a gente compartilhar para todo mundo. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Uma honra, cara. Até o próximo episódio. Tchau.